Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do vlog Mediários e no vídeo de hoje nós vamos contar como foram nossos plantões de obstetrícia e como foram nossos primeiros partos. Então, para quem está acompanhando o nosso diário de internato, sabe que a gente saiu da pediatria, nós ficamos 2 meses lá e agora a gente está no estágio de obstetrícia. Contando um pouquinho como é dividido o estágio, então tem 2 ambientes principais. Um que é a enfermaria de obstetrícia, a gente acompanha principalmente as pacientes que acabaram de ter o bebê, então estão no pós-parto. E o outro ambiente é o PACO, que é o pronto atendimento e o centro obstétrico, que são meio juntos. A gente se dividiu em 2 grupos para rodar 2 semanas em cada um desses blocos. E quando a gente está na enfermaria, aquele esquema de chega cedo para evoluir os pacientes, tem as aulas e alguns plantões. Mas quando a gente está no bloco PACO, a gente dá mais plantões condensados em 2 semanas. E esse é um regime de plantões diurnos, plantões noturnos, finais de semana. E a gente divide o número de pessoas que estão lá de plantão no dia, para quem fica atendendo lá na porta, né, pacientes que chegam com as queixas, e as pessoas que vão ficar no centro obstétrico, então vão acompanhar todo o trabalho de parto, evolução, entrar em campo para ajudar e ajudar na cesárea também, e alguns outros procedimentos que acabam fazendo lá no centro obstétrico de complicações, abortamentos, coisas do tipo. E agora a gente está em um momento que falta uma semana para acabar o estágio de obstetrícia, a semana que vem já é a prova final do estágio, e então a gente já deu praticamente todos os nossos plantões que a gente deveria dar, e foi uma experiência muito intensa, como a Bianca disse, quando a gente estava passando lá pelo PACO, teve dias que a gente ficou assim, quatro dias seguidos de plantão, então a gente ficava super cansado durante a semana. Deu pra gente aprender bastante, passar por várias experiências novas que a gente nunca tinha vivenciado assim ao vivo, a gente sabia na teoria, mas quando você tá lá em campo é totalmente diferente, então por isso a gente vai contar um pouquinho das coisas que a gente fez lá no centro obstétrico. Desde os atendimentos que a gente faz lá na porta, sem ser atender em si o trabalho de parto, já é algo muito diferente, a gente aprendeu bastante. Pelo menos a gente vê casos muito... É uma clínica totalmente diferente, né? Você está lá atendendo uma coisa totalmente focada, analisar se está entrando em trabalho de parto ou não, se tem fatores de risco, se tem que abordar ou não abordar. O exame físico é totalmente diferente do que a gente costuma fazer, então teve esse aspecto que foi difícil, foi diferente, mas foi muito legal quando a gente vai pegando na prática e vendo que a gente está evoluindo na maneira de examinar e tudo mais. Agora falando um pouquinho dos procedimentos, né? O primeiro parto que eu entrei foi, assim, muito emocionante e eu fiquei muito nervosa ao mesmo tempo. Porque, assim, como o Fábio falou já no começo, você sabe tudo aquilo no livro, mas quando chega na hora, tem um paciente lá que tá com um bebezinho que vai sair, tem um assistente, tem um residente, tem todo mundo da neonato que tá esperando o bebê nascer. Então, tem as enfermeiras que estão auxiliando, é uma sala que fica, assim, com muitas pessoas, muitos espectadores por aquele momento. Então nada pode dar errado, sabe? E você fica com aquele medo de o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não sei nada. E no primeiro parto que eu fui fazer tava um pouco complicado, então eu acabei não conseguindo fazer o parto sozinha. Tive que ter o auxílio, né, da residente, enfim. Mas foi assim, eu acho que no primeiro momento eu fiquei meio paralisada e depois eu respirei e falei, vamos lá, tem que fazer alguma coisa, né? Então acho que dá um choque assim de realidade, uma emoção, e você não acredita quando o bebezinho nasce e é uma coisa assim, todo mundo chorando e feliz, então sei lá, eu fiquei meio... Depois que eu saí da sala, eu fui pensar o que tinha acontecido. Falei, nossa, eu fui refletir sobre a minha experiência. Mas no momento eu não estava conseguindo pensar direito, porque eu estava muito nervosa. No meu primeiro parto, a minha sensação foi muito parecida com a da Bianca, então na teoria a gente já tinha lido quais são os mecanismos de parto, qual a sequência dos movimentos que tem que acontecer, mas na hora as coisas acontecem muito rápido, dependendo do parto, claro, no meu caso foi bem rápido, então não dá assim pra você ficar lembrando de toda a teoria, dá um nervoso porque você não sabe direito o que você está fazendo logo ali, mas o fato de ter assistentes e residentes nesse momento é muito legal, porque eles deixam a situação muito mais controlada para você, né, que é aluno. Então eles falavam, vem cá, sente como que tá a cabeça do bebê nesse momento. Eles avisavam que eles iam fazer na próxima contração da mãe, a gente vai tentar rodar um pouquinho desse jeito. Quando isso acontecer, você vem e pega a cabeça do bebê desse jeito e puxa para esse lado, enfim. Então foi muito legal ter essa assistência.
dos professores que são muito experientes e sabem que a gente está num hospital escola e que os residentes têm que aprender e os alunos têm que aprender também. Então foi uma situação que me deixou nervoso, mas o fato de ter alguém ajudando foi muito legal. Então depois desse parto eu fiquei refletindo, eu tentei, porque você vê todos os passos que você lê no livro, tá acontecendo lá, né? Então a movimentação do feto e tudo mais. E então já fiquei instigada, fiquei pensando como que agir melhor na próxima vez. Isso foi uma coisa que ajudou também a correr atrás. Já no segundo parto que eu entrei foi muito mais tranquilo. Primeiro porque eu já sabia o que estava me esperando, eu não estava tão assim ansiosa. E eu já estava um pouco mais segura de ter lido um pouco mais do assunto, refletido mais sobre aquela primeira experiência. Então foi muito mais tranquilo. Inclusive eu consegui ajudar realmente na parte de tirar o bebê do parto normal, né? E também fazer sutura da pele, que acabou tendo uma laceração. Então foi super legal. A gente também faz algumas outras coisas que eu nem tinha pensado anteriormente. Então, por exemplo, você retira a placenta, tem um jeito certo de você retirar. E também a gente colhe exame da placenta, faz uma análise de como que ela tá. E é super legal, são coisas que a gente vai aprendendo mesmo na prática. E também vendo toda a evolução do útero, se tá parando o sangramento. Então tudo isso a gente consegue aprender muito melhor na prática e depois daquela primeira experiência que eu fiquei meio perdida, na segunda foi bem melhor. E realmente cada parto é uma experiência totalmente diferente, porque acontece em eventos diferentes, tem uma dificuldade maior em um passo ou maior em outro. Então a gente sempre tem que sair do procedimento que a gente fez e analisar o que aconteceu. Então pensar, dessa vez o bebê estava saindo desse jeito, dessa vez precisou fazer essa manobra a mais. E para tentar fixar alguma coisa para as próximas vezes. É assim que a gente adquire experiência, né? Então, no final das contas, em termos de parto normal, deu para ver alguns tipos diferentes, com fórceps, alguns partos mais difíceis, outros que foram muito tranquilos. Então, foi legal, deu pra gente adquirir várias experiências. Inclusive nessa que o Fábio falou de partos diferentes, uma vez eu estava atendendo no PA e chegou um parto que já estava tipo, em período expulsivo, para quem já é da área sabe, e nasceu lá. Ainda bem que eu estava com uma preceptora que me ajudou lá, enfim, então fortes emoções na obstetrícia, gente, mas muito legal também. E a gente também participou de várias cesáreas, porque, enfim, tem as indicações certas, a gente aprende isso direitinho na obstetrícia, que a gente sabe que hoje em dia tem um número indiscriminado de cesáreas, né? Então aqui a gente vê mais a cesárea propriamente indicada, do jeito certo, e a gente, como interno, faz a instrumentação. Então prepara aquela mesa cirúrgica, passa os instrumentos, e no final eles deixam a gente também fazer a sutura da pele, né? Mas eles fazem todo o procedimento, a gente não faz a cesárea, a gente só instrumenta. Mas é muito legal, porque no meio da cesárea, assim, depois que eu tiro o bebê, eles falam, vem palpar o útero, ver sentir se tá placenta aderida ou não, olha só como que é, anatomia. Faz aquela revisão da cavidade abdominal que tem que fazer, então você olha que são as trompas, o ovário, e é uma coisa que a gente quase nunca consegue ver, né? Por exemplo, essa anatomia é muito difícil de você ver em outras situações, e nessa experiência da cesárea foi legal que a gente conseguiu ver também. E outro procedimento que a gente viu algumas vezes é a curetagem. Assim, uma coisa que eu não tinha noção antes de passar pela obstetrícia é o número de abortamentos que acontecem assim com mulheres grávidas. Não são só os abortamentos provocados, que tem muita discussão em volta de leis e se é certo ou não, enfim, mas existem muitos abortamentos espontâneos. Grande parte das queixas que a gente atende no pronto atendimento são de ameaças de abortamento ou até de abortamentos que já estão em curso. Então é uma realidade que me chocou bastante, de o quão difícil é uma gravidez ir pra frente. Eu achava que era uma coisa mais natural, mas não, tem uma probabilidade até que razoavelmente alta dela ser interrompida pela própria natureza. Quando de fato é diagnosticado que aconteceu um abortamento, depois que isso acontece, tem que ser feito um exame mais minucioso. Então, por exemplo, tem que fazer um ultrassom, tem que fazer um exame físico para ver se o colo está aberto, se ainda existe alguma parte de restos ovulares ali dentro, então de placenta ou de tecido fetal que possa estar lá. E se esse for o caso, deve ser tirado, porque não pode deixar um tecido ali que vai ficar necrosando, porque pode infectar, pode dar mais complicações. Então é para isso que serve a curetagem. Então é inserido um instrumento próprio para isso dentro do útero
para ser realizada a retirada de algum resto de algum tecido que estiver necrosando ali, para que não tenha o risco de infectar. Então a gente viu alguns desses procedimentos, ajudou a instrumentar, mas é mais a residente mesmo que faz, porque tem um risco de pode romper o útero se não for feito de maneira adequada, pode propiciar a mais sangramento, então tem que ter todo um cuidado. Mas a gente entrou em campo em alguma desses procedimentos. E uma coisa também que a gente vivenciou bastante atendendo no pronto atendimento são a quantidade de pessoas que chegam com uma queixa de dor abdominal, uma coisa assim geral, acha que é uma coisa do rim, é pedra no rim, ou não sabe o que é abdômen agudo, aquele termo que a gente falou lá na cirurgia, não sei se vocês lembram. Aí passa pelo outro PS geral e acaba vendo que não, é uma coisa obstétrica. Então, sei lá, foi fazer um ultrassom para ver o rim e acabou vendo que tinha um embrião com um batimento cardíaco. Ou então vê que está acontecendo uma ruptura de ovário, um negócio assim. Então, às vezes a gente recebe esses pacientes que nem sabiam que estavam grávidas e acabam descobrindo indiretamente. E assim, é diferente, né, pra gente ver. E tem algumas questões também de abdômen agudo propriamente dito, como eu falei, né, na paciente gestante que a gente atende. E daí é legal de ter esse conhecimento já da cirurgia e aplicar agora junto com a parte da obstetrícia. Então eu peguei alguns casos desses, achei bem diferente e interessante também. E para finalizar, a enfermaria é um ambiente assim muito mais tranquilo em contraste com o PACO, que lá é assim totalmente loucura no PACO, né? Então a gente tá atendendo no momento, daí começa a gritar que vai ter um parto lá dentro, daí tem que correr. E todo mundo quer ver também, quem não vai participar quer ver. E daí é uma loucura para você se lavar e colocar os campos e preparar a gestante. Então realmente é um ambiente muito, muito intenso. E você sai de lá exausto depois de uma noite inteira fazendo isso, atendendo gestantes que estão com muita dor. Já a enfermaria é um ambiente muito mais controlado, né? Então todas as pacientes que estão lá já passaram pelos procedimentos necessários, ou já tiveram o neném por parto normal, por cesárea, já fizeram algum procedimento, alguma cirurgia. Então a gente tem que mais acompanhar esse pós-período, então pós-parto, pós-cirurgia. E na grande maioria das vezes elas estão bem clinicamente, então a gente não tem tanto essa preocupação com alguma coisa ruim acontecendo, uma urgência. A gente só tem que tomar alguns cuidados, ver se a cicatrização está ocorrendo de maneira certa, se ela está com muita dor para a gente dar a analgesia adequada, se ela já está conseguindo comer, se está tendo alguma queixa diferente. Mas a grande maioria das pacientes evolui sem problemas nenhum e vai de alta no período determinado, assim, que a gente já estava estimando. E agora a gente ainda vai ter mais alguns plantões, mais poucos plantões. A gente também está ansioso para ver se consegue entrar em mais alguns procedimentos, porque toda a experiência que a gente conseguia mais é legal. No fim das contas, a gente achou até que foi pouco, assim, né? A gente deu mais ou menos uns 10, uns plantões no total, mas a gente até queria mais, pelo menos eu queria mais para conseguir vivenciar muito mais dessa área, que é totalmente diferente, assim, quando você está estudando, muitas coisas têm intersecção, né? Pediatria é a clínica, sei lá, da criança, mas obstetrícia é uma coisa muito diferente, e a gente não pensa muito nisso na graduação, né? Então, toda a experiência que eu consegui ter, até porque eu pretendo seguir nessa área, eu quero. Então, estou gostando bastante. Espero que nesses meus próximos plantões eu consiga fazer mais procedimentos. E a gente ainda teve várias aulas ao longo de tudo isso para dar aquela revisada de conceitos e também algumas, tipo, discussão de casos, né, quiz. Então, tudo isso deixa o aprendizado mais dinâmico. Eu gostei bastante. Já se preparar seminários também. Seminários. Apresentações. Eu postei uma foto lá no Instagram do Fábio, todo bonitinho, assim, apresentando, foi super bem. Então, bom, o estágio foi muito legal, eu gostei bastante. Se vocês quiserem que a gente conte mais coisas do estágio de obstetrícia, então falem pra gente também. A gente tenta fazer um vídeo não tão longo, pra vocês também não cansarem. A gente teria mais coisas pra discutir, mas então fica pra uma próxima. Se vocês quiserem, falem aqui nos comentários pra gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouquinho sobre obstetrícia. Nosso próximo estágio é na ginecologia, então fiquem preparados aí para saber mais daqui a um mês. Então, pessoal, se inscrevam aqui no canal para vocês receberem notificações de próximos vídeos. Também tem nossas redes sociais que a gente vai colocar aqui na tela. E a nossa caixa postal, caso vocês queiram mandar cartas ou qualquer outra coisa pra gente. O vídeo de hoje foi esse, até a próxima, pessoal.